A graça e paz a todos os meus queridos e amados irmãos. Amém? Aleluia. E neste dia de domingo eu trago aqui mais uma palavra para o meu e para o teu coração. Amém? Aleluia. E o título desta mensagem é Não fuja do seu chamado. E quero começar aqui falando de um homem ao qual fugiu e foi para um lado oposto, completamente oposto daquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Amém? Do seu chamado. E a Bíblia diz assim, em Jonas no capítulo 1, filho de Amitai, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ela subiu até mim. E para quem não conhece um pouquinho a sua história, lá em Nínive o povo era um povo pagão. Eles adoravam outros deuses e suas práticas eram totalmente desumanas. E aos prisioneiros cortavam-lhes o nariz e as orelhas e fazendo-os entrar na cidade acorrentados como se fossem animais. Fora as guerras contra outros povos. E Deus escolheu Jonas, meus irmãos, para alertar aquele povo para que houvesse um arrependimento verdadeiro e ia destruir a cidade de Nínive, se não houvesse um arrependimento por parte daquele povo. Eu quero dizer neste dia e nesta hora, meus irmãos, que Deus ele escolhe pessoas específicas para tarefas específicas. E é preciso ressaltar que todos nós somos filhos de Deus e que todos fomos chamados, porém poucos estão disponíveis para cumprirem a vontade de Deus, fugindo assim da responsabilidade ao qual Deus lhes confiou. Mas voltando para a Bíblia. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, ele tinha descido ao porão e se deitado e a Bíblia diz que ele dormia profundamente. Eu quero perguntar-te nesta hora, qual é a equipa que tu fazes parte? Se fazes parte da equipa número 1, daqueles que obedecem, cumprindo assim o chamado de Deus, ou se fazes parte da equipa número 2, que negligenciam o chamado que Deus tem na vida deles. Jonas, porém, amava mais as coisas do mundo do que propriamente pessoas, meus irmãos. E eu digo isto porquê? Porque milhares de pessoas... Nínive iria ser destruída, portanto milhares de pessoas iriam morrer se não houvesse um arrependimento verdadeiro por parte daquele povo. O que provocou assim a ira de Deus, a cólera de Deus. E isto nos leva a perguntar-nos a nós mesmos como tem sido a nossa relação com as pessoas e que importância temos dado aos bens materiais que Deus nos tem dado. E se de facto o coração de Jonas estivesse em Deus e na sua glória, ele teria ido alegremente, cumprindo assim o chamado de Deus. Será que estas mesmas coisas, meus irmãos, têm assumido uma importância tal em nossa vida que nos esquecemos de levantar os nossos olhos para o nosso próximo? Será que assim como Jonas temos desvalorizado pessoas, priorizando coisas? Fica aqui para a tua reflexão. Amém? Mas voltando para a palavra de Deus. Chegando a Jonas, o mestre do navio lhe disse que se passa contigo, agarrado no sono. Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre e se compadeça de nós. Então lhes disseram, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, qual a tua terra e de que povo és tu? Jonas, porém, respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, o Deus que fez o mar e a terra. E lhe disseram, que é isto que tu fizeste? Pois entenderam que Jonas ele fugia da presença do Senhor. E diziam eles, que faremos para que o mar se acalme? Jonas, porém, respondeu-lhes, tomai e me lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque por minha causa isto vos sobreveio. E assim o fizeram. Cessaram Jonas ao mar, e a fúria do mar completamente se abreviou. Aleluia! E deparou o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas ficou nas entranhas desse mesmo peixe 3 dias e 3 noites. E Jonas orou
ao Senhor. E Deus deu ordem a este peixe que vomitasse Jonas em terra firme. Jonas então ele foi para Nínive, percorrendo assim a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda faltam 40 dias e Nínive será destruída se o povo não se humilhar, se o povo não pedir perdão a Deus, Nínive será destruída. E voltava a dizer sempre a mesma coisa, pregando a mesma coisa. E a Bíblia diz que os ninivitas se arrependeram e creram em Deus e proclamaram assim o jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Humilharam-se na presença do Senhor, arrependeram-se e Deus perdoou os seus pecados. Deus perdoou aquela cidade e por causa de Jonas, Nínive não foi assim destruída. Então eu quero dizer-te nesta hora que Deus ele é um Deus é um Deus misericordioso e tardio a irar-se, meus irmãos, mas acima de tudo ele é um Deus de justiça. Então não fuja do seu chamado. Se Deus, ele te chamou para pregar, pregue. Se Deus, ele te chamou para você louvar, louve e adore ao Senhor, cante hinos a Ele. Se Deus, ele te chamou para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, então faça isso. Se Deus, ele te disse, profetiza, então obedeça ao Senhor, aleluia, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu quero dizer-te neste dia de domingo que ainda há tempo de concluir aquilo que Deus te chamou para fazer aqui na terra. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis e estamos vivendo numa pandemia. E eu acredito, meus irmãos, que a ira de Deus, que veio a ira de Deus sobre o mundo terrestre, sobre o globo terrestre. Então, que assim como nesta palavra, que nós nos possamos humilhar na presença de Deus, orar, clamar a Ele, para que Deus nos perdoe dos nossos pecados, das nossas práticas que têm desagradado a Deus. Ainda há tempo. Faça apenas a vontade de Deus, porque no final o Cordeiro ele vence. Alegra o coração do Pai das Luzes, amém? E não espere que se levante uma grande tempestade para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não seja negligente e não ponha em risco outras vidas, outras pessoas, amém? E Deus, eu tenho a certeza, meus irmãos, que Deus derramará sobre vocês bênçãos sem medida. Deus derramará sobre o seu povo bênçãos sem medida. Aleluia! Coloca a mão no teu coração que eu quero orar por ti nesta hora, amém? Pai querido e Pai amado, eu oro agora, Senhor, por todas aquelas pessoas ao qual o Senhor tem um chamado específico para a vida delas, Pai, e por causa de tantas outras coisas, meu Pai, têm tomado a prioridade no seu coração e têm negligenciado o chamado. Mas nesta hora, Pai, que eles possam olhar para trás, que eles possam pensar, que eles possam refletir, Senhor, e se levantar, Pai, porque eles ainda vão a tempo de completar aquilo que Deus tem para a vida deles. Amém? Eu oro por todos eles, Pai, para que o Senhor então levante esses guerreiros como atalaias neste mundo, nesta terra, para fazerem a diferença. Aleluia! E mais pessoas possam conhecer então assim a palavra de Deus. Eu os abençoo e declaro, Pai, que eles já são vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Que o Senhor abençoe o teu domingo, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério. Aleluia! Deus te abençoe.